Salvador e nosso Rei. Nós vimos a Ti com gratidão e amor, para Te agradecer pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Tu és o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, e nós confiamos em Ti, em todas as coisas. Peço que nos perdoe pelos nossos pecados e que nos limpe com o Teu sangue precioso. Guia-nos, Senhor, pelos caminhos da justiça e ilumina-nos com a Tua luz. Que a Tua paz e a Tua alegria estejam conosco e que a Tua presença seja sentida em nossos corações. E é com grande amor que eu convido todos a ficarem de pé e juntos adorarmos o nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Estenda sua mão para cima aí e vamos agradecer ao Senhor por estar aqui nesta noite. Feche seus olhos se você puder e comece a agradecer. Não é somente obrigado, é gratidão. Imagine que você respira agora e você tem condições suficientes para dizer: Senhor, eu te agradeço pela saúde. Obrigado, Pai, te agradeço porque o Senhor me trouxe para cá, pela comunhão. Te agradeço por estar na Tua presença. Te agradeço por o Senhor viver e habitar em mim. Você pode agradecer, agradecer, agradecer. A oração principal do cristão é agradecer. Antes de pedir, agradecer. Antes de interceder, agradecer, porque agradecendo por aquilo que nós temos, é onde o Senhor nos coloca naquilo que ainda não temos. O Senhor nos transporta para o sobrenatural. A gratidão nos leva, Senhor, a lugares sobrenaturais. Bendito, bendito é Teu nome. Aleluia. Tira o fardo, tira o peso, a preocupação do dia, talvez a ansiedade, qualquer outro tipo de síndrome. Senhor, nós descansamos em Ti. Nós aprendemos que Jesus, o Filho amado do Pai, o Filho amado de Deus, Tu és o Cristo, Tu és o nosso descanso. Obrigado, Senhor, te agradecemos. Te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos em Ti. A nossa posição em Cristo é muito maior do que a nossa condição. Senhor, hoje podemos estar tristes. Hoje alguém pode estar aqui até abalado, até, meu Deus, passando necessidades, mas a nossa posição em Ti não muda. O Senhor nos amou primeiro. Somos Teus filhos, para sempre Teu filho. Aleluia. Renova nossas forças, transforma nossas mentes. Queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Obrigado, Senhor, te agradecemos. Gratos somos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Está vindo aí uma nova... Hoje é o último dia da série. E está vindo aí uma nova série que a gente nós iremos publicar na próxima semana. Tá? É uma produção aí executiva, que vem aí, uma produção executiva aí das pastoras. Elas vão trazer uma série poderosa e abençoadora para a nossa vida. Sabe que o Jugal é um lugar de ensino da graça, né? Então a graça, ela tem uma função: educar. Quem entendeu que a graça, ela salva e educa. Não vai só salvar e deixar aí, né? O crente salva, ela educa também. Tito capítulo 2, versículo 11. Ok? 2:11. Rapidinho aí, só para... A graça se manifestou, né? Todos os homens, salvadora. 12. Ela nos instrui. Na versão NVT, esse programa ele é incrível, ele gira para qualquer versão rápido. Somos instruídos. Em outra versão, eu acho que é a versão ARA,
Coloca aí, filho, por favor. Mas tem uma linguagem que está lá o termo educar. Educar. Conseguiu? Não. Qual outra versão tem além dessas duas? King James, né? Ó, nos orienta. Então, esse verbo aí está bem dinâmico, né? Instrui, orienta, educa a renunciar às impiedades e às paixões mundanas. Então, só vou deixar enfatizado para nós que o julgar é um lugar que ensina Cristo. Então, no julgar, no culto, a nossa igreja. Então, traga mais um. Se de repente tem uma mensagem que ainda não está alinhado nos parâmetros do ensino da graça, isso aí é com o tempo. Ninguém vai conseguir alinhar de uma vez, num dia só, num curto espaço de tempo. Então vamos ter aí um pouco de longanimidade, esperar, mas ninguém fique preocupado se um dia precisar falar de Jesus, em qualquer lugar, na célula, aqui, preocupado em se o que você vai dizer está dentro dos parâmetros da linguagem da graça. E é nesse parâmetro, filho amado, filho perdoado. Olha, a canção que nós cantamos, ela tem tudo a ver com a visão de filho de Deus, de filho para sempre, de evangelho da graça. A canção que nós cantamos de celebração, a canção que nós cantamos aqui, Abba, a canção que foi cantada pela última vez com a pastora Rosilda, tem tudo a ver. Entendeu? Que Cristo é o centro. Cristo é o centro. Diga para quem está ao seu lado, Cristo é o centro da nossa vida. Cadê o Sam? Vamos lá, meu filho. Amém. Graça e paz, igreja. Hoje eu vou trazer, né, uma pequena palavra aí, né, de oferta, né, que é algo importante, né, para a nossa vida de cristão, que é também, né, contribuir e ajudar a obra do Senhor aqui na terra, né. Eu vou ler uma pequena passagem aqui, tá? 2 Coríntios 9:10, tá? Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também os suprirá, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Então, agora nesse momento você pega sua oferta, mesmo que você não tenha, né? Mas vamos profetizar que você vai ter, né? Você não pode não ter hoje, mas quem sabe no domingo, outro momento você terá. Então, aqueles que tiver, pegue sua oferta, vamos orar juntos, tá bom? Feche seus olhos, né, nesse momento. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, mais uma terça-feira aqui, Senhor. Estamos juntos aqui para somar na Tua obra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada oferta, Senhor, que será entregue hoje aqui. É tudo para o Teu projeto, Senhor. Que o Senhor nunca venha deixar faltar na vida de ninguém, na casa de ninguém, Senhor. Venha prover na vida daqueles que estão podendo doar hoje. E também daqueles que não têm, Senhor. Venha abrir as portas ali do trabalho, Senhor, para aqueles que estão necessitando. Que nunca deixe faltar, Senhor. É tudo para a Tua honra e Tua glória. Obrigado, Papai, por tudo. E é isso que eu queria te pedir e te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Quem já pôde verificar que lá no Instagram tem um botão que aperta lá, que te leva para o YouTube, aí lá tem um interface lá mostrando todas as ministrações. Lindo, né? Aí você quer saber sobre esse tema, você clica lá e tem uma aula lá. Tem uma ministração poderosa de Deus para você lá. Mas são coisas... Achou, meu filho, o vídeo? Vamos rodar aí, vamos ver? Coloque aí, meu filho, esse vídeo rapidinho aí. Deixa eu analisar. Como tudo começou.
Em um mundo tão conectado, ainda ouvimos a voz de Deus? Estamos cercados por telas, notificações, redes. Vivemos no mundo digital. Mas no meio de tanta conexão, será que estamos conectados com o que realmente importa? Como viver o Evangelho no mundo digital? Onde está a verdade? O que a Bíblia diz sobre isso? A série Universo Digital vai te responder. São 6 encontros, 6 temas que vão mudar a sua forma de viver, online e offline. Glória a Deus. Então foque agora na última ministração da nossa série Universo Digital. De um tempo para cá nós percebemos que ninguém mais ficou 30 dias sem redes sociais, sem WhatsApp. Ninguém mais, digamos assim, colocou uma regra, né? Quem lembra do tempo que ficávamos todo ano, eram ou janeiro ou fevereiro, 30 dias, 20 dias de jejum de redes sociais, assim, a igreja toda, era um propósito. Quem lembra desse tempo? Alguém chegou a participar desse tempo aqui? Muito bem. Como é que era essa experiência? Desafiadora, né? Porque para uns era muito cheio de batalha, porque ele não queria, mas tinha que obedecer a lei, a regra, né? Adiantava alguma coisa? Em parte sim, outras não, porque às vezes, quando é forçado, quando é uma regra que a pessoa ela não entendeu, ela não está com a mente transformada para isso, na frente ela não usa o celular, mas escondido provavelmente, porque ela não fez um propósito ela mesma. Mas o direcionamento vinha. Nosso pastor estabelecia aqui um direcionamento. Mas esse tempo passou, né? E eu vi pessoas herdando um legado desse tempo. Eu ouvia de várias pessoas dizendo assim: eu tô 15 dias sem celular, ou melhor, sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook, 15 dias. A pessoa dizia: qual era o propósito, o motivo? Ela dizia: eu estou buscando mais o Senhor, eu estou orando, eu estou fugindo da aparência do mal. E aí essa pessoa só crescia espiritualmente, ela só ganhava. Mas aí não tinha mais o desafio coletivo da igreja. Cada um herdou um legado. Elas sabem agora como fazer, fugir, sabe como se autodisciplinar. Isso é importante. Disciplina. Mas coloque cada detalhe do que você aprendeu nesses dias de série sobre redes sociais, sobre telas, universo digital. É daqui, eu não vou usar a palavra pior, mas é cada vez mais frenético. Não tem mais volta, gente. Inteligência artificial, cada vez tecnologia de ponta, cada vez maior os desafios, maiores os desafios. Então não tem mais como voltar. A tendência é, se não nos cuidarmos, se a igreja não ficar atenta, muitos podem enlouquecer por não entender o propósito, por não saber se colocar diante dessa liberdade que tem, diante das telas, das redes sociais, do celular na mão, do Smart TV na parede. Então, o caminho é você orar, falar com Deus sempre, para que você ouça a voz de Deus e
se submeta à voz do Espírito e ande no Espírito. E um celular e o que tem aqui dentro não leve você a perder tudo. Mas que você tenha esse discernimento. Qual é o celular mais caro? Qual é o celular mais top? Qual é o aplicativo mais funcional? Como estão as coisas? Será que existe realmente os hackers que monitoram a nossa vida, que eles sabem de tudo? Será que realmente estamos sendo vigiados? Será que realmente temos nossa privacidade guardada? Será? Hein? Com uma Alexa conectada 24 horas, mesmo que você não use, né? Um celular ali, ó, todo o tempo. Há muitos mistérios para isso. Há muitas histórias, há muitas verdades e muitas mentiras. Para as mentiras a gente chama de fake news. Para as verdades e para a verdade a gente chama de evangelho. Não acredite em tudo, conheça a verdade que liberta. Porque tudo que se fala na internet, será que é verdade? Será que modula, forma a minha opinião? Tudo que estão dizendo, aí as pessoas seguem, elas assistem e elas vão definir se é verdade ou não. Para saber, para definir, para entender, para ter discernimento se o que está nas redes sociais realmente é verdade ou mentira, qual é o meu filtro? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas se eu não tenho entendimento da palavra de Deus, eu serei presa fácil para as falsas notícias, para o fake news das redes sociais, do YouTube, do Instagram, do Facebook, do TikTok e de qualquer outro meios das redes sociais. João 8,32, o próprio Jesus falou, né? Se nós conhecermos a verdade, ninguém vai ser preso, ninguém vai viver preso, ninguém vai viver aprisionado, acorrentado. A verdade, que é Cristo, ela liberta. Então Cristo é o centro. Tudo que Cristo falou, tudo que Cristo é, se Ele for o centro da minha e da sua vida, você não vai ser presa fácil de nenhuma notícia mentirosa na internet. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Primeiro, todos nós sabemos que é fake news, né? Mas só para relembrar esses pontos. E como isso é possível, né? E como isso afeta a nossa fé? Por que as notícias falsas na internet abalam os cristãos? Ei, nem tudo que parece certo vem de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que foi ainda esse ano. Postaram na internet uma dança de boi lá em cima do púlpito da Iadã, né? Um boi lá, um negócio. Filmaram, uma filmagem caseira, né? E aí publicaram, sabe o que falaram? Que estava tendo festa, curral do boi, coisa assim, lá no púlpito do Canaã. E aí, meu irmão, sabe quantas pessoas? Dezenas de pessoas se desviaram, ficaram com raiva da sua igreja, que é a Adã, se degladiaram, brigaram. Pessoas que nem sabiam de nada, quando ouviram, pessoas que engravidam pelo ouvido, né? Compraram a briga, não é verdade? E ficaram chateados com aquilo que nem sabiam direito. Era um fake news. O Canaã foi alugado.
E aí, prepararam um circo. Sabe que Satanás, para você ter uma ideia, hoje eles nem alugam mais, sabia? Eles só alugam se for para... Eles fazem um pente fino da atividade que vai acontecer lá. Antes era mais livre. E por estar livre demais, não ter fiscalização, Satanás preparou uma armadilha. E eles esconderam esses bumbais lá atrás, assim nos passaram. E prepararam essa armadilha aí. E alguém estava só para filmar. E depois jogaram nas redes sociais e começou a pancada. Muitas vidas se desviaram. Muita pancada. Pastor Jonta apanhou muito. Agora eu te pergunto, Pastor Jonta ia apoiar boi bumbá lá no púlpito da igreja que ele congrega? Não foi uma armadilha de Satanás? Foi um fake news que montaram? Só que infelizmente afetou muita gente, a fé de muita gente. Às vezes corre uma mentira, né? Bem contada, que parece verdade, lá que apareceu no teu Instagram, no teu WhatsApp, por outro, por alguém, uma maledicência, uma fofoca. E aí, meu irmão, é triste. Muitos compram essa briga, muitos compram essa mentira, esse fake news. Eles não querem nem fazer uma investigação espiritual, ou orar. Senhor, eu vou orar primeiro, não vou logo condenar não, eu vou orar. A mesma medida que nós julgamos, Jesus disse que nós seremos julgados. Nas redes, todo mundo fala por Deus. É assim que está aqui? E isso é verdade. Eu aprendendo muito sobre isso, estudando, eu tirei uma conclusão pessoal para mim. Sabia que é muito fácil falar de Deus? Mas nem todo mundo que fala Deus para cá, Deus para lá, chama Deus de Pai. Sabia? Porque Paulo falou em Romanos 8, escriba, procura aí, Romanos 8, está falando lá, que a gente só consegue chamar Deus de Pai, se for pelo Espírito Santo. Dá uma verificada aí, escriba, por favor, nesse texto. Ele que nos dá o acesso para dizer Abba Pai. Todo mundo fala de Deus. E aí é nessa hora que é uma isca de Satanás para fisgar os cristãos que estão desapercebidos, para ficar igreja contra igreja, irmão contra irmão, e degladiar, e falar mal, e comprar fofoca, e fofocalizando, e fofocalizei, e um monte de asneiras. Quando a gente não conhece a verdade, se confunde com facilidade. Essa frase é boa, né? Tem que saber qual é a verdade. Tem muitas notícias que vêm fácil. É muito fácil. Dessa maneira aí. Se Cristo não está no centro e as coisas estão sendo fáceis, sem o auxílio de Cristo, é alguma coisa errada. Porque fácil, só com Cristo. A salvação é de graça, com Cristo. Se Cristo tivesse salvação sem Cristo, aí tem alguma coisa errada. Vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizado, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. É só o Espírito Santo. Aí todo mundo está usando Deus. Tem gente que fala até assim: eu também sou filho de Deus. E usa muito o nome dele, mas não tem intimidade com ele. Não tem intimidade com o Pai. Ele não sabe nem chamar Deus de Pai. Tem muitos que não sabem nem a oração do Pai Nosso toda. Não sabe. Não tem intimidade. Muitos usam o nome de Deus e não do papai, para ganhar dinheiro, para enricar e para tirar a essência do verdadeiro evangelho do coração de alguns que ainda estão por aprender. Timóteo, 2 Timóteo 4,3 diz que vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si
para si mesmo mestres que lhes digam o que seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Porque vai ter pessoas nesse tempo, e esse tempo já chegou, que eles vão ter os seus pregadores prediletos, para alimentar os seus egos, os seus desejos. Não quero fazer algo, eu não quero ter um pregador dizendo que eu não preciso congregar, não preciso de estar dentro da igreja, assim, de um templo, de um prédio de igreja. Não preciso ficar me envolvendo, eu posso ficar de boa. Esse pregador a pessoa gosta, ele fala o que ele quer ouvir, ele não pega pesado. Você já parou para pensar que se esses ministradores, esses pregadores que são pessoas falam muito bem, muito bonito, se eles engrossassem o caldo, se eles falassem, tocassem nas feridas que maltratam as pessoas, que é pecado, será que eles teriam muita audiência? O que vocês acham? Eu não vou citar nomes, mas tem uns que ministram, aí a pessoa está ali depressiva, está desesperançosa, está triste, ela está amargurada, ela está precisando vencer na vida, está precisando de engrenar prosperidade. Aí ela recebe aquela palavra empolgante para ela, e é sempre assim. Será que ela, ouvindo algumas verdades para derrubar alguns vícios espirituais que essa pessoa tem, será que essa pessoa teria ainda esse pregador como um pregador estimado por ela? Isso é delicado pensar assim, mas eu aprendi também que depois que alguém que me ama me corrige, e se eu realmente fui liberto, eu passo a admirar aquela pessoa. Só ela foi capaz de me falar uma verdade, que o outro só fazia dar tapinha nas costas, só me elogiando. Eu parei de falar, mas antigamente eu dizia muito, que a maioria dos elogios são falsos, e quase todas as críticas são verdadeiras. E aí geralmente você cresce mais com crítica, você não evolui muito com elogio, porque às vezes esse elogio ele não te ajuda. E na internet, na palma da nossa mão, pelo celular, ou pelo Smart TV, ou naquele Instagram que você segue alguém, geralmente é só elogio, é só aquilo que vai te massagear o teu orgulho, o teu ego. E esses ouvidos aí, coçando, só deseja ouvir o que faz bem para você mesmo, né? O bem orgulhoso. As fake news espirituais mais comuns, vamos lá? Cuidado com frases bonitas que não vêm de Deus. Essa frase aqui, João 16:33. Se está tudo dando certo é porque Deus está comigo. João 16:33, né? Vamos ver onde está esse versículo aí? Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhas paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Aqui está dizendo que nós vamos ter tribulação, nós sofreremos tribulações. Mas lá, a frase de lá é o quê? Tá dando tudo certo, irmão. Deus está contigo, né? E aí, tem uma frase também, diferente dessa aí, mas para combinar com essa, que eu aprendi nem tudo que está dando certo é porque Deus está. Mas onde Deus está, essa aqui é um fake news. Mas essa que eu estou dizendo para você é o texto que foi editado, é o texto daqui, Esse aqui é uma fake news, porque as fake news espirituais mais comuns. Aqui diz: meu irmão, está dando tudo certo, Deus está comigo. Mas nem tudo que está dando certo Deus está, né? Mas onde Deus está, vai dar tudo certo. No começo, você vai ter aflições. Para você ser usado por Deus, você precisa se render diante de Deus.
buscá-lo, invocá-lo. Outra frase: se você errar, Deus se afasta de você. É diferente. Salmo 34:18 já diz outra coisa. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, a pessoa pecou, a frase diz lá, já perdeu tudo. E essa frase, ela é muito boa para Satanás, porque ela quer que as pessoas se desviem mesmo. Ela quer que os adolescentes, o jovem, o homem, a mulher, realmente se vejam em pecado e sem solução. Isso aí, ó, também a gente encontra na internet. É um peso, um fardo nas costas de alguém. Mas se você se quebrantou, se você pecou, se você errou, eu jamais vou te dizer, eu vou dizer a verdade, que isso aqui é uma fake news. Eu vou te dizer que se você afirmar que você é filho, que você voltar, que você utilizar o verdadeiro arrependimento, que é a transformação da mente, parar de pensar desse jeito que te leva a pecar, pense do jeito que te leva a viver com Deus. Aí, meu irmão, se você errar, você já foi perdoado, você precisa tomar posse desse perdão e fugir da aparência do mal. Amém? Tem fake news também aqui, ó. Crente de verdade não sofre. É verdade isso? Porque se estiver sofrendo, está em pecado. Eu tenho quase 30 anos servindo ao Senhor e eu ouvia muito isso. Logo no início, não tinha nem internet. Ih, irmão, está na prova. Você está em pecado, né? Se tivesse doente, porque estava em pecado. Era assim. Sabe qual era a luta da gente para não adoecer, para não ter que emprestar as coisas, porque senão dizia, está em pecado. O carro bateu, está em pecado. Está emprestando dinheiro, está alguma coisa errada com esse irmão aí. Entendeu? Era assim. Crente de verdade não sofre. Crente, ele vive sempre na bênção, né? É cantando, é dizendo que está tudo certo com ele. Não, tem um momento difícil, tem um momento de luta, de angústia. O crente de verdade, ele não desiste. Mas sofrer, ele sofre. Mas ele sofre com Jesus. Quem aqui já sofreu com Jesus e sofre ainda com ele? E se ainda não sofreu, quando sofrer, Jesus está contigo. Porque na verdade, ele nunca mais vai sair de você, te abandonar. Aleluia. Outra fake news horrível, horrorosa. Você precisa merecer o amor de Deus. Isso aqui tem tudo a ver com a graça de Deus, né? Porque precisar merecer do amor de Deus é o que mais estão ensinando na internet. Você precisa merecer, você precisa entregar algo para Deus para receber dele. Mas não. Ele já entregou quem? Para gente, para nós merecermos. Para nós, na verdade, recebermos Jesus. E quanto mais eu não mereço, mais ele me dá. Porque o evangelho da graça é isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. É isso. Mas isso aqui é uma grande fake news. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, enquanto ainda éramos pecadores. Se Ele morreu para nós não tendo nada ainda para dar para Ele, já nos deu Jesus. Eu preciso merecer alguma coisa para receber Ele? Quanto mais imerecedor, mais graça temos. Mas não usar desse imerecimento, é porque eu não mereço, então eu vou continuar errando aqui, porque eu não mereço mesmo. Eu sei que Ele está lá me dando graça. A graça, Tito capítulo 2, versículo 11 falou, e 12. A graça nos educa para nós vivermos uma vida de piedade, fora da iniquidade e longe da iniquidade. Quem está cheio da graça, foge dessas coisas, foge da impiedade, foge da iniquidade, ama a piedade, o amor. Aleluia. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas no final, ou no fim, ao fim conduz à morte. Então, quando estiver
ali, selecione, faça uma operação pente fino no teu Instagram. Quem você está seguindo? Quem mais coloca ideias, conteúdo lá, que é fake news, que é mentira bíblica, que não está na palavra, que nos induz a ter uma vida de merecimento, uma vida de autopiedade, de vitimização. Faça uma limpeza das pessoas que você segue, também no YouTube. Dá uma verificada lá. Quem é aquelas pessoas que você mais assiste, que você não tá, a tua vida não está sendo transformada. Para as mulheres, eu te desafio a ouvir todo dia uma mensagem. Se você puder ler, tudo bem. Se não, ouvir todo dia uma mensagem da Joyce Meyer. Para as mulheres. Você pode ouvir vários louvores, mas coloque uma ministração. E a Joyce Meyer tem 80 anos, né, irmão? 82. Mas tem muito a ensinar. Espiritualmente, biblicamente. Uma mulher de Deus. Depois eu vou falar para os homens aí uma indicação. A verdade do Evangelho. A verdade liberta. Deus nos ama apesar de nós. Nós o quê? Sermos pecadores. Apesar de termos pecado, Deus, essa é a verdade. Só que isso não ensino na internet. Poucos ensinam. Quem ensinar sobre a hipergraça na internet, pastor França falou aqui, né? Quem ensinar hipergraça na internet, quem falar sobre um Deus que perdoa, apesar de nós, vai ser cancelado. É isso que está acontecendo. Mas tudo bem. Paulo, quando começou a falar também do evangelho que perdoa, apesar de pecados, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, ele foi entregue aos romanos, perdeu a cabeça. Tem uma canção que eu indico para a igreja ouvir nesses últimos dias, para esse final de série aqui. A maior honra, da Juliane Souza. Ouça com atenção aquela música. A maior honra. Ouve essa canção. A maior honra. O que é isso? É uma pessoa chegar e me dar um copo d'água desse aqui. Isso aqui é uma honra demais, meu. Mas a maior honra é do sofrer de Jesus participar. E se você falar da graça, você adotou, você creu nesse evangelho da graça, e alguém vai te rebater, não discuta. Ore por ele. O que mais Jesus fazia, falando do evangelho dele, que ele era a própria graça, era orar. Qualquer escapulida, Jesus estava orando. A salvação é pela graça, não pelo mérito. Essa é a verdade. Que ninguém está ensinando. Porque isso aqui pode não vender. Isso aqui não atrai público. Mas salva vidas. O pastor Luísio da Videira, ele fala que depois que ele passou a ensinar sobre o evangelho da graça, sobre o perdão, sobre que você pode crer em Jesus, você se torna filho para sempre. Pessoas, não é uma nem duas, é dezenas e dezenas de pessoas. Lá em Goiânia, ele presenciou, ele lê carta. Ele tem um podcast chamado Escola da Graça. Ele lê carta de pessoas dizendo: eu fui liberto da depressão, porque era um peso de culpa, de medo e de condenação na minha vida. Que tudo que eu via Deus como alguém que eu precisava dar para Ele, eu precisava merecer algo para ter relacionamento com Deus. E no Evangelho da Graça, essa pessoa descobriu que não era desse jeito. Então ela tirou um fardo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz lá: vinde a mim. Ele está falando para todo mundo ali, para os judeus, os fariseus: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não está chamando coxo, aleijado, surdo, mudo, cego. Ele está falando: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está dizendo isso para os fariseus. A lei pesava neles, o merecimento pesava nos ombros deles.
E Jesus tinha um fardo leve para eles. Jesus tinha responsabilidade, mas tirava a culpa, o medo e a condenação deles. Isso é o Evangelho, isso é a verdade que nós precisamos propagar nas redes sociais que nós temos. A verdade do Evangelho. A dor não é sinal de abandono, é terreno fértil para crescer. Essa verdade liberta. Paulo diz: as aflições deste mundo não são para comparar com a glória que há de vir. O escritor de Hebreus também fala, em Hebreus 12, ele diz que nós sofremos disciplina também de Deus. Como um pai disciplina o filho que ama. Então a disciplina dói. Dor faz crescer. Mas essa é a verdade. E não ensinam isso. Mas isso é a verdade. Precisa ser passada para frente. A Bíblia é a fonte segura da verdade. Eu fico vendo assim, minha filha leu aquele livro, a Radassa. Estava aprendendo a ler, nós demos para ela logo, incentivado pelo meu irmão. Nós demos para ela ler as Crônicas de Nárnia. Ela leu, acompanhada, ela até comenta lá, lembra algumas coisas. E eu fiquei vendo, poxa, minha filha com certeza não interpretou tudo que deveria ali e tal. E ela tem a Bíblia dela, lê tudo, assim como a sua filha, seu filho tem. Mas no mundo aí, queridos, a Bíblia não é a fonte segura da verdade. É o livro do Harry Potter, é o livro de outra coisa aí, de outra ideologia. E olha só, quase 1000 folhas. É assim. Parece uma enciclopédia Barça, que nem se não existe. Mas a palavra de Deus, a Bíblia. É tão bonito ver pessoas dedicadas na Bíblia, né? Entendendo a palavra, se dedicando, estudando, né? Essa verdade liberta. Porque em João 14:6, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como discernir entre mentira e verdade? Note aí. Leia a palavra. Só uma vez? De vez em quando? Não, tem que ler todo dia, tem que estudar a Bíblia. Ore pedindo discernimento. Quando você for ler a Bíblia, você tem que orar antes. Isso aqui não é um jornal. Tem gente que pega a Bíblia. Ore. Isso aqui é espiritual, isso vai alimentar o seu espírito. Então você tem que ir na mesma vibe, na mesma sintonia. Fale com Deus: Senhor, me ajuda a entender a Tua palavra. Quando eu ler cada detalhe, cada frase, cada vírgula, Senhor. E confessa para Ele o que Ele já sabe. Senhor, eu não entendo muita coisa, mas eu quero entender. Eu afirmo, eu quero confessar, Senhor, que eu vou ler a Tua palavra e o Senhor vai me dar discernimento. E eu não quero só ler, Pai, eu quero também ensinar a outros o que eu vou ler. E a coisa mais importante para quem quer aprender é você ensinar o que você está estudando. Se você ficar só para você, você não vai aprender bem. É por isso que na escola, vocês já ouviram falar que na escola, vereador, tem um tal de seminário. Não tem um seminário? Que fazem os alunos e tal. Agora vocês vão fazer um seminário aqui. Isso aí é que o professor nessa hora ele vai saber se realmente eles aprenderam o que foi ensinado. Eles mesmos vão falar. E quando eles falam, nós já fizemos isso com a turma do TLCD. Quando eles colocam para fora, eles aprendem mais. Cuidado com frases bonitas sem base bíblica. Eu sou do tempo que tinha aquelas caixinhas da promessa. Quem lembra? A gente tirava um pequenininho assim. Hoje o Senhor é contigo. Poxa, muito maravilhoso. Eu já fiz várias vezes isso. Nessa caixinha eu tinha uma, eu tirava. Essa aqui não é o que eu quero para hoje. Bota. Não, isso aqui também não. Está melhorando, Senhor. Aí ficava buscando. Não. Cuidado. Frase bonita, de efeito. Leia tudo. Coma. É que nem alimento. Tem dia que é o feijão.
tem dia que é só picanha, tem dia que é lasanha, tem dia que é só o arroz com ovo e um pouquinho de farinha, mas tudo é alimento. Quando você está lendo a Bíblia, aí você está empolgado lá em Gênesis, mas quando chega lá em Crônicas, aquele monte de genealogia, você começa a dormir, se perde todinho e não quer mais ler a Bíblia. Quantas vezes quando eu era novo convertido, eu parava de ler a Bíblia na genealogia de Crônicas, aquele monte de nome lá que não para mais de nome ali. Aí eu desistia, eu parava de ler a Bíblia. Disse, meu Deus, tem que sair desse negócio. Aí no outro ano, aí até que desempaquei. Mas não desista. Compare tudo com o que Jesus ensinou. Jesus é o foco, hein? Jesus é o parâmetro. Jesus é o... Como é que a gente diz na engenharia? Jesus é o gabarito. Você vai lá e mede. Isso aqui está que nem Jesus falou. Beleza. Os bereanos em Atos capítulo 17, se não me falha a memória, esse texto aí. Eles comparavam tudo que Paulo pregava. Paulo estava pregando aqui, tá, e vai, e tal, e tudo mais, e etc. Ele estava lá nos pergaminhos, analisando se o que Paulo estava pregando realmente estava de acordo com o que eles aprenderam, com o que estava escrito. Eles comparavam. E aí, Paulo comparou os bereanos como uns irmãos que realmente, eles foram elogiados, dedicados, realmente dedicados na palavra. Tessalonicenses 5:21, examine tudo, retém o que é bom. Então não é para só examinar e deixar para lá qualquer coisa, não. Você examina tudo e você pega o que é bom. O que não é, não usa. Senão pode virar uma heresia na sua mente. Não seja polêmico. Compartilhe verdades, não confusões. Quando você ouvir algo, pergunte, Jesus faria isso? Antes de compartilhar, verifique a fonte. Use sua influência para espalhar a verdade, não o medo. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Então, use a Bíblia, a palavra de Deus, as verdades da Bíblia, para ajudar, para socorrer, e não para espalhar desentendimento, confusão. Seja mais simples, seja honesto com você mesmo, com as pessoas, em relação às verdades da palavra de Deus. Firmados na verdade. Quem vive pela verdade permanece. Não viva por achismo, viva pela palavra. Quantos disseram, irmão, eu acho que está na Bíblia, eu acho. E esse acho aí, meu irmão, deixou muita gente sem entender nada. Quanto mais você conhece Jesus, menos você será enganado. Você é chamado para viver e compartilhar a verdade. Se você conhece Jesus, se você tem relacionamento com Jesus, você está no lugar certo, porque nós temos. E você não vai viver assim, segregando as coisas. Tem gente que está lendo muito a palavra e precisa de discernimento do Espírito. Precisa, para que você não viva se achando maior do que os outros. Quanto mais você entende de Jesus, mais você se torna como Ele. E como Ele é servo de todos. Quem serve é o maior. Diga para quem está ao seu lado: quem serve é o maior. Então, se você quer ser o maior, sirva a todos, para a glória de Deus. Podem ficar de pé, em nome de Jesus. Deus vem falando conosco através da primeira aula até hoje. Hoje foi assim, mas Deus falou comigo e com você e te passou instruções. Hoje foi uma instrução para você ser um cristão melhor para a glória de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Como será você depois dessa série? Como você será? Será teus filhos? Você vai perder teus filhos para redes sociais? Vai? Às vezes nossos filhos estão chorando, amor. Querendo.
Sabe? E é dramático isso. Mas às vezes é melhor eles verem chorando aqui. Eles estão com a gente chorando agora por um celular, do que depois nós chorando para eles saírem de algo que está fora do nosso controle. Então cuide disso. Você também, um casamento, uma família. Eu não deveria falar isso, mas eu vou dizer para você. Eu tenho uma TV dentro do meu quarto. Quase a gente não usa, né, irmão? Mas não deveria. E ela está com os dias contados para eu tirar de lá e botar na sala. Porque no quarto de um casal, e do quarto de um adolescente, do quarto de um jovem, não deveria ter uma TV. Porque lá é um caminho, é um ambiente propício para a liberdade e a libertinagem. Então, desde a primeira aula até hoje, da primeira ministração até hoje, guarde no seu coração e use para a glória de Deus. Alimente teu espírito com a palavra, com a oração, e alimente a tua mente humana com as verdades do Evangelho. E quanto mais nós alimentamos do Evangelho, mais nós somos transformados para a glória de Deus. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Respire fundo e peça do Senhor, para o Senhor te ajudar. Você talvez esteja passando por alguma crise, alguma dificuldade nessa área. Masturbação, pornografia, vaidade, descontrole, jogos de azar. Você está viciado em betes, está viciado em tigrinho, está viciado nesses jogos. Sabe, se você consegue controlar isso, está tudo bem. Mas se você não consegue se controlar nesses jogos, isso já é um vício. Então você precisa fugir do vício, porque o vício é prisão e você é livre em Cristo Jesus. Então seja livre hoje. O Espírito de Deus, Ele foi enviado para te ajudar a você ser livre. Você que está querendo enriquecer por meios ilícitos, usando redes sociais, internet. Talvez você mente pela internet, você usa perfil fakes. Você já disse para você mesmo, para alguém: eu tenho um Facebook, eu tenho um Instagram, mas eu vou criar outro, porque lá eu quero soltar tudo. Eu quero ser livre, eu quero falar tudo, eu quero desfrutar do sabor do pecado lá. Eu quero ser livre dos meus pais e da minha mãe e de alguém que me condena, que me dá medo, que me aprisiona, que me julga. Querido, se você for querer ser livre sem Cristo, sem a verdade, se você quiser ser livre na zona de conforto, você vai ser escravo disso tudo, e você vai estar vivendo uma vida de mornidão, de morte. Hoje o Senhor te chama para a ressurreição. Vem para a vida, vem para a graça, vem para o amor, vem para o perdão, vem para a liberdade em Cristo. Saia do fake news. Você foi chamado para viver a verdade.